Fazer o faxinão não é mole não, mas olha, que legal que hoje a gente vai falar sobre como você pode usar esse momento e outros tantos que a gente passa fazendo as atividades em casa para ganhar saúde, para melhorar a postura e para evitar as tão temíveis dores pelo nosso corpo. Mas olha só, você sabe que eu gosto de começar todo o programa Vida e Saúde com um pensamento, fazer você pensar. Eu trouxe hoje um provérbio chinês aqui que diz o seguinte: jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras caem água límpida e fecunda. Então, quando você estiver em dificuldade, quando você estiver realmente pensando que está difícil demais, que a carga está pesada demais, pensa que disso tudo você pode extrair ótimas oportunidades ou lições para a sua vida. Que Deus te abençoe hoje. O programa está começando, você pode interagir com a gente, acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Conta para mim o que você gostaria de ver aqui, conta para mim o que você gostaria de ver aqui, de aprender, de repente uma receita aí, conta, mas é muito importante a sua participação aqui no programa com a gente. Bom, para falar sobre limpeza, a gente trouxe aqui um educador físico, ele não é especialista em limpeza não, mas ele é especialista em postura, ele é consultor em saúde. Tudo bem, Tudo Rubens? bem. Bem-vindo ao Vida e Saúde, viu? Nós temos aqui bastante coisa, né? Muita coisa legal, muita coisa interessante. E eu acho o seguinte, que para pensar em exercício físico junto com a faxina, a gente tem que pensar que a faxina é como se a gente estivesse na academia. Vamos pensar num 3 de 10. Um treinão. Isso, num 3 de 10, num 30 segundos, fazendo o mesmo movimento e depois trocando o movimento. Eu acho que esse é o segredo. A gente vai convidar para fazer parte aqui do Vida e Saúde também a Rose, vem cá. Ela que é dona de casa hoje, trabalhou muito fora. Tudo bem, Teru? Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Viu? Isso aqui faz parte da nossa vida, né, Rose? Total. Não importa se você trabalha fora, se você só fica em casa cuidando das crianças, a gente uma hora ou outra tem aquela pegada que só a dona da casa sabe fazer. Isso mesmo, é verdade. Agora, Rubens, nem todo treinão aqui da casa a gente faz com tanta facilidade. Não. Eu sou alta, por exemplo, se a pia de lavar louça em casa não for um pouquinho mais alta, eu sofro. Exatamente. E aí, quando a gente... o que mais a dona de casa sofre, na minha opinião, é com dor nas costas. E aí, principalmente a lombar. Tá. Isso. E aí a gente comete 2 erros. O primeiro erro é abaixar desse jeito, né? Perna esticada, coluna dobrada. E aí você abaixa para pegar Um balde pegar com o água balde pesada. com água pesada. E aí, depois que trava a coluna, o segundo erro é baixar assim, ó, coluna reta e aí baixa só o joelho, né? E aí acaba forçando o joelho na hora de pegar o balde. E aí vai lesionar o joelho. Como é que é o jeito certo? Vamos lá. Joga o bumbum para trás, um pouco, coluna retinha, né? Abdômen contraído, um pouco de joelho, um pouco de coluna. Esse é o jeito certo de não lesionar. É claro que no dia a dia a gente acaba não fazendo a postura bem certinha. Mas lembra que nós estamos pensando na faxina como se fosse um exercício físico. Sim, você de casa precisa fazer esse exercício porque o exercício mental, né, de pensar que a sua atividade pode ser também a sua oportunidade, até gaguejei aqui, de sair do sedentarismo. Rose, você tem dificuldade, por exemplo, em varrer? Sim. Como é que você varre? Vamos analisar, Rubens, se ela faz do jeito correto. Isso. Não tem muito o que fazer em relação a essa postura. O que eu aconselharia aqui é, quando a gente fala de coluna, as pessoas sempre pensam o seguinte: eu preciso fortalecer a lombar, então eu vou fazer exercício para o músculo que está dolorido. E às vezes é um erro, porque o músculo que está dolorido não pode ser trabalhado. No caso da coluna, nós temos aqui a parede abdominal e temos a parede lombar. Para apoiar a parede lombar, é preciso ter força no Abdômen. Então para curar de dor na coluna, precisa trabalhar o abdômen. Então, no caso da postura na hora de varrer, manter o abdômen contraído e aí manter o core estabilizado. Legal. E para passar pano, Rose, você tem dificuldade? Bastante. Aliás, eu quero saber qual é a atividade em casa que você tem mais, assim, que é mais desafiadora? Para mim, no caso, eu tenho problema na cervical. Então, é a vassoura e o rodo, principalmente puxar a água e passar o pano no chão. Vamos fazer o movimento de passar o pano no chão.
Então eu puxei, né? Assim, ai, desculpa. Gente, Eu puxei água, eu fico Isso. muito assim, eu já sei. Olha que legal. Ela né? ficou bem mais Exato. encurvada. Fiquei, e daí eu ponho o pano, e aí eu encurvo mais Isso. ainda. Que eu faço isso E pra ela vai passar debaixo dos móveis, Isso. né, para alcançar. Foi muito interessante a Rose falar do problema da cervical. O problema da cervical é um problema bem atual do quê? Da postura do celular. Ó, você projeta o pescoço para frente, o peso da cabeça dobra a carga do pescoço e aí dá o problema da cervical. No caso aqui de esfregar ou de passar pano, vamos pensar o seguinte: tudo que empurra é peito, tudo que puxa é costas. Então aqui, na hora de passar o pano, você está trabalhando peito-costas, certo? Peito, costas, e aí põe força, tá? E aí... E eu percebi que sua cabeça não ficou encurvada, você Isso. fez isso aqui. Olha lá pra frente, tenta manter aqui. Por quê? Quando a gente inclina a cabeça, principalmente quem já tem o problema na cervical, à medida que você inclina mais pra frente, vai dobrando, triplicando, quadriplicando a carga no pescoço, tá? Então, vamos pensar agora no exercício físico. Marca lá no celular, coloca 30 segundos de passar pano e tal, passou pano, já idealiza outra coisa pra fazer. Quer E dizer, aí não vou depois terminar, volta. de repente, um cômodo Não, inteiro. terminar o cômodo inteiro pode sobrecarregar. Pescoço, ombro, ou o músculo que está sendo trabalhado aqui, no caso, o peito e o core. Isso é duro pra dona de casa, né? Porque a gente gosta de fazer e já vê tudo lindo. Exato, mas agora nós Isso. estamos planejando Uma reeducação. Exato, a faxina como exercício físico. Nós Legal. estamos com outra Nós visão. estamos na academia. Exato, estão na academia. Tá, legal. Então, olha a diferença. Ela olhou onde tem que limpar e depois ela fica com o pescoço. Mais levantado. E aí ela vai fazer um pouco e vai dar uma pausa. E Vai dar fazer uma outra pausa. atividade. Isso. Vamos pensar... Pensando, partindo do ponto de vista de que a gente está fazendo, usando a faxina, usando a limpeza como um pretexto para atividade física, será que existe algum preparo que a gente também, sei lá, algum tipo de aquecimento, Rubens, que a gente devia fazer antes de começar? Ou, de repente, eu não sei, eu não costumo passar roupa depois que eu lavo louça, eu faço, ou ao Antes. contrário, né? Você passa a roupa e depois vai lavar a louça? Tem que pensar bem nas atividades. Exato. Será que existe alguma Exato. coisa nesse sentido também, de preparo? Muito bem lembrado. Quando vai se pensar em exercício físico, tem que pensar no aquecimento, aí a gente faz a força e depois tem que ter o relaxamento. A gente pode fazer um aquecimento correndo no mesmo lugar. 5 minutos é um aquecimento. Ou fazer atividades que sejam mais leves antes de Arrumar fazer a o que é cama. mais pesado. Arrumar a cama. Pôr uma aí você- toalha no varal. Exato. Que você vai fazer mais amplitude de movimento e preparar a articulação e os músculos para atividade. Quase que um alongamento, É né? quase que um alongamento, exatamente. Por exemplo, a gente tem ali um espanador. Dá a impressão de que a gente não está fazendo muita atividade de ganho muscular, quem sabe. Mas, por exemplo, o passar pano, ele falou, bota a força ali. Exato. E aí nós temos aqui o espanador, nós podemos Ou se trabalhar... você não tem espanador, tem um paninho só para... Nós podemos trabalhar ombro, né? Quando a gente levanta para tirar a poeira. E aí a gente pode trabalhar panturrilha, certo? Então vamos trabalhar, vamos pensar como exercício físico. Ponta do pé, 5 segundos, e aí limpa 5 segundos aqui embaixo, e aí ponta do pé, 5 segundos, e mais 5 segundos embaixo. Aqui eu trabalho a panturrilha, e enquanto eu tô com o ombro alto, eu trabalho o ombro. E aí, sempre pensar que tudo que eu faço com uma mão é importante fazer com a outra, porque senão a gente fica fortão de um lado só. E a gente que, na maioria das vezes, é destro, acaba fazendo mais força com o braço direito. E exagerando com o braço direito, por isso que às vezes o ombro direito dói mais do que o esquerdo. Já que o Rubens falou, Rose, em fortalecer o ombro e movimentar, né? Dá até uma aquecida. Tem queima calórica também, essas Sim, atividades? sempre tem. Que bom. Bom saber. Mas eu tô vendo aqui, olha, a gente tem, Rose, dois galões aqui com produtos de limpeza, simbolizando, sei lá, um amaciante ou um desinfetante. Dá pra fazer levantamento? Segura eles, Rose, pensando naquela postura que ele ensinou. Dá uma leve encurvada, né? E dobrando um pouco o joelho, isso. Então, aqui a gente pode trabalhar, esse galão tem... 5 litros. 5 litros. Então vamos pensar que ele tem 5 quilos. Para Rose, ele pode ser um pouco exagerado, tá? Para o movimento que eu quero fazer agora de bíceps. Não vamos fazer com esse, não. Mas é mais pesado. Esse Mas é uma eu fase poderia 2. usar, por exemplo, um saquinho de... Vamos dar esse exemplo aqui, porque apesar Vem de pra cá, serem Rose. diferentes, eles têm o mesmo peso. E aí, Tá. como é que a gente agora vai trabalhar? Vamos pensar em trabalhar o bíceps, que é a parte da frente do braço.
estica o braço embaixo, palma da mão para frente, e aí você vai dobrar, levantar aqui, sem deixar o cotovelo ir para trás. Mantenha o cotovelo paradinho, só a mão mexe, porque aí você concentra o exercício no bíceps. Mas a mulherada tem mais medo do quê? Do tchauzinho. Eu tenho medo do músculo do tchauzinho. Como é que a gente pode trabalhar o músculo do tchauzinho? Em casa, esse aqui, no dia a dia, tudo que você está esfregando, você está trabalhando, tem assim o músculo primário e os secundários. Então, ele está trabalhando de forma secundária. Um exemplo prático para você fazer em casa e trabalhar o músculo do tchauzinho é usar uma cadeira. E aí, Rose, você vai vir aqui, vai sentar na cadeira, segurar do lado da cadeira e a gente vai fazer esse exercício aqui de tríceps, ó. Perna dobrada aqui, tá? Vai descer e vai subir. Vamos lá, deixa eu ver se você vai se sentir confortável aí. Por que pegar na lateral? Porque se você pegar muito na ponta, a cadeira pode vir com você. É verdade. E vai descer, isso. Quem sabe o pé tem que ir um pouquinho mais pra frente. E aí vai descer, pode descer mais, até um ângulo de 90 graus no máximo. E esticou, levantou. Tá difícil aí, Rose? Sentiu o tríceps? Bastante. Então esse é um ótimo exemplo para ser feito em casa. Inclusive, no intervalo, eu falei que é 30 segundos de pano. Descanso. E aí faz 10 repetições. Eu sempre falo 10 a 20. Para não passar de 20, mas 10 a 20 repetições. E aí volta lá pro pano, peito, costas, peito, costas. Tá. Legal. Uma coisa também que incomoda bastante, eu acho que a maioria das donas de casa, a gente estava falando do rodo, é quando eu vou torcer o pano e eu também me encurvo no balde. Então, Exato. né? E também depois da dor, Mesmo né? problema. E A gente vai e depois dá medo de nem voltar, né, Rose? No meu caso, sim, vocês são jovens, mas tem que tomar bastante Vamos demonstrar, Exato. vamos demonstrar. Aqui, ó, Rose. Sempre que vai abaixar, Então, né, joga passei o o bumbum para pano. trás. Aí olha como eu Isso. faço. E eu fico assim, ó. Nessa posição. Nessa Muito posição. tempo. Quando eu levanto, muitas vezes eu tô toda dolorida. E se não é na hora, é no outro dia. Sim. Tá. Né? Sempre os braços doloridos, Sim. as costas. Então vamos lá. A gente abaixou, eu mostrei o exemplo aqui. Abaixou aqui um pouco de joelho, a coluna retinha, joga o bumbum lá atrás. Pegou e levantou, mas eu vou ficar mais tempo abaixado. Então abre mais a ponta do pé, e aí abaixa aqui o agachamento sumô que a gente fala, né? E aí você fica em cima do calcanhar aqui e vai fazer tudo que tem que fazer. Sobrecarrega muito menos a coluna. Isso. Tá. E na hora de levantar, não vai levantar com a coluna retinha, inclina um pouco e aí vai levantar. Por quê? Que diferença faz? Gente, quando você projeta para frente, você alivia aqui o que está trabalhando para levantar. Aqui você está levantando um peso e inclinando para frente você está levantando outro peso. Sem contar que você até deu uma apoiadinha no balde, Uma para quem apoiadinha tem no aquela balde. dificuldade. Essa apoiada para subir. Usar o braço para ajudar e o abdômen contraído para estabilizar o core. Esse é o segredo. Gente, olha quantas dicas a gente tá vendo aqui até agora. Você pode pensar aí nas outras atividades, lavar louça, esfregar roupa no tanque. Você que é das antigas, que gosta. Eu tava comentando com a Rose antes de começar o programa, Isso. que eu tô reaprendendo a lavar a roupa agora. Como as nossas avós. Né? Como as nossas avós. Você sabia que você lavando roupa no tanque, você gasta cerca de 60 calorias se você lavar por 30 minutos? As nossas avós ficavam, às vezes, a manhã inteira, né? Varrer, esfregar o chão ou passar um aspirador de pó por mais ou menos 30 minutos, você está gastando 90 calorias. Olha só que legal, então. Lavar louça, limpar a pia, limpar o fogão, aquela geral que a gente dá logo depois do almoço. Você está gastando cerca de 75 calorias. Já foram aí mais de 200 calorias. Tá vendo? Rubens, Só limpando a casa. Também, nós estávamos falando disso, uma vez ouvi dizer que para lavar louça, o certo é você ir descansando as pernas. Digamos assim, embaixo da Isso. pia. Exato. Isso é muito interessante porque só de ficar em pé a gente gasta caloria, mas ficar em pé na mesma posição, principalmente quem tem má circulação, Tá. vai dificultando a circulação, né? E aí, quando você está em movimento, você ativa a circulação. Por quê? Porque a contração muscular ajuda no retorno venoso. Então, tem que ter uma contração muscular. Então, vamos pensar que se a gente for dosar, eu estou lá lavando a louça, dobrar e esticar a perna, ficar na ponta do pé. Eu gosto bastante desse. Isso, para contrair o músculo do gastrocnêmio, a panturrilha.
e fazer o retorno venoso. Então, sim, dobrar, esticar, fazer um agachamentozinho ali, porque quando você põe em movimento a perna, ela não fica fria, ao mesmo tempo que faz esforço e dificulta mesmo o retorno venoso. E será que quem já tem problemas com varizes ou problemas com circulação pode fazer essas trocazinhas assim de postura, de posição, Rubens? Eu digo que precisa fazer. Principalmente quem tem essa dificuldade. É claro que quem tem varizes é um problema que vai sempre ter, mas se as varizes doem, precisa procurar o médico. Claro. E aí o exercício físico para ajudar o retorno venoso é maravilhoso. O problema das varizes é exatamente esse, o retorno venoso dificultado. Tá. Bom, hoje no Vida e Saúde você está percebendo que a gente está sugerindo aqui como transformar as atividades do seu dia a dia em casa em atividade física, benefícios, gastos calóricos, para você ficar ao mesmo tempo em forma e também fortinha. Exato. Ganhar massa. Mas vale lembrar que é importante você acompanhar sempre ou perguntar para o seu médico e fazer também uma atividade física prazerosa também, né, Sim, Rose? Não com só certeza. na labuta ali do dia a dia, mas sair, fazer uma caminhada ao ar livre, respirar um ar diferente, ver coisas diferentes. Aproveita, vai orando. Ai, é muito E as bom. pessoas sempre me perguntam qual o melhor exercício físico. Na verdade, o que elas querem saber é assim, como é que eu chego mais rápido no meu objetivo com o menor esforço, né? Qual é o melhor exercício? O melhor exercício é o que você mais gosta. Fazer exercício não é fácil. Fazer um que você não gosta se torna impossível. Então, faça o que você mais gosta. Escolha, existe um monte de tipo de exercício físico. Então, faça vários e escolha o que você mais gosta. Legal. Então, eu até conto um segredo para vocês. Vamos lá. Aqui, em particular, o meu filho mais novo tem uma academia. E pergunta pra mim se eu faço. Faz academia em casa a partir de agora, né, Rose? Exatamente. Vem pra cá que eu quero mostrar agora uma atividade que muitas e muitos amam. Eu amo passar roupa, é meu hobby, digamos assim, que eu fico sozinha, às vezes até tarde da noite passando. Mas muitas odeiam. Por quê? Porque depois de passar roupa, sente aquela dor na coluna. Tem segredo? Me fala como é que você faz, Rose. A gente tem um ferro Então, aqui simulando. eu não costumo passar em mesa, eu passo na tábua, que é mais confortável, porque é um pouquinho mais alta. Mas eu tenho problema da cervical. Exatamente. Depois de um tempo, é o que ele falou, eu tenho que dar uma parada para relaxar, porque senão começa a doer muito por causa desse... Exato. A paradinha, porque assim, é aquela coisa, né? A dona de casa é sistemática. Ela começou, ela quer terminar aquela coisa. Isso. Então, vale a pena você pensar em duas coisas, não para perder o foco e deixar de fazer, mas para ir trocando os movimentos e não forçar. No caso de passar roupa, quase sempre você vai fazer com o seu braço Não tem direito. como, eu tava pensando nisso, não tem como alternar nesse caso. É mais difícil alternar, mas se puder, é melhor. Mas a dica que eu dou aqui é que coloque a tábua de passar na altura do seu umbigo. Ok. Tá? Eu Porque também gosto de evita tábua, que Rose. incline um pouquinho. Esse inclinadinho um pouquinho, por 1 hora, 2 horas, 3 horas, isso vai fazer diferença. né? Certeza. E aí, contrair o abdômen sempre, porque você vai estar fazendo um abdominal e fortalecendo o core. Tá. Gente, olha, deu para perceber aqui que você precisa de variar os exercícios, ou as faxinas, ou as arrumações aí na sua casa, e tentar, sempre que possível, usar os dois lados do corpo. Então, de repente, se está acostumado a passar pano só para frente, tenta voltar para trás, porque E acho que como tá é trabalhando difícil, diferente. né? Olha, eu tenho... É difícil. Porque, é difícil, né, a mão que não está acostumada. Mas, gente, isso também é uma treino. dica para evitar o Alzheimer. Você fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer. Estimula a ligação neuronal. Estou fazendo uma coisa com o braço que eu não estou acostumado. Isso é muito bom. Tá? A gente, agora acabei de pensar, né? A gente tem uma escovinha aqui, a dona de casa gosta muito de repente, esfregar os azulejos da cozinha, por exemplo. Isso. Dá pra fazer com os dois lados? Mostra aí, Rose, pra gente. Eu faria... Exatamente. Ou com essa também, né? Mesmo conceito. Se a gente vai fazer empurrar e puxar, peito, costas, tá? Empurrou peito, puxou costas. Então, vale a pena fazer o movimento circular, que aí a gente trabalha ombro, trabalha tríceps, trabalha bíceps, sem deixar de trabalhar peito e costas. Então, o circular, mas aí entra... Daí entra outro braço. Um exemplo, que é até o do filme do Karate Kid, né? Do Daniel San. Faz o braço direito, faz o braço esquerdo. Se eu estou fazendo de um jeito aqui, tenta fazer do mesmo jeito do outro, para fortalecer os dois braços.
Gente, olha, tá vendo que não existe milagre não. Você precisa suar um pouquinho aí para ter bons resultados. Mas pensa no que você tá eliminando, no que você tá deixando para trás quando a gente faz atividade física. Da mesma maneira que quando a gente faz uma faxina, eu costumo pensar o seguinte, eu tô colocando aquilo que não me serve mais, aquilo que tá atrapalhando, ou o resultado de um Tá entulhando. do uso da casa, os lixos, né, o pó. Eu tô tirando fora da minha vida. Esse exercício mental também faz muito bem. Exatamente. E quando eu tô fazendo uma faxina, uma atividade que tá me trazendo benefícios físicos também, a gente tem combustível para continuar. Não é fácil perder peso e não é fácil mudar um hábito. Não. Então, se você, de repente, costumou fazer faxina, só faz daquele jeito, tá na hora de parar para pensar se você não vai desenvolver, de repente, uma bursite, uma tendinite. Vamos falar, queria que você falasse rapidamente pra gente, Rubens, dos riscos de se fazer uma atividade corriqueira, do dia a dia, para nossa saúde. O que a gente pode ganhar? Então, eu costumo dizer que toda dor articular e muscular, ela está dizendo alguma coisa. E no caso de dor, ou tá fraco, ou tá usando pouco esse músculo, ou tá usando muito. Então, vamos lá. A faxina a gente faz de vez em quando. E é por isso que, às vezes, no outro dia dá dor muscular. Quando a gente está parado e a gente vai fazer a faxina e mudar o móvel de lugar, o músculo é um elástico, ele está esticando um pouquinho, ele estica mais e acaba rompendo mais fibras, dor muscular. Tá? E aí, a gente tem que ter um uso contínuo e assim, o uso moderado é bom, vamos falar de moderado, no dia a dia da casa. Se eu uso de forma moderada os meus músculos, eu estou preparando eles para não lesionar. Então, a dor está te avisando alguma coisa, tá fraco, preciso melhorar, preciso fazer mais força. Ou, no caso da faxina, a dor no outro dia falou, você exagerou para o tanto de força que você sempre usou. Então, quais são os problemas? Artrite, artrose, como é que fala? Tendinite, exato, de esforço repetitivo. Tudo isso é falta de uso. Músculo fraco. Se a gente vai ter que usar, vamos usar do jeito certo. Vamos usar do jeito certo. Então, tá certo. Prepare o músculo, aí ou tá sem aquecer, tá fazendo muita força. Então, espera passar a dor, trate a dor e depois comece a trabalhar o músculo. Rubens, uma curiosidade para nós. Então, é certo eu mudar o trabalho de casa. Então, por exemplo, tem pessoas que eu tenho amigas que já têm até uma planilha do que fazer. Eu não. Então, tem dia que eu levanto, eu vou pro tanque, tem dia que eu vou pra cozinha. Tem dia que limpa a janela. Isso. Então, é certo até para... Sim, o planejamento é tudo. Então. Planejamento legal. Então tá. Gente, quero agradecer a Rose, quero agradecer ao Rubens Faustino, que hoje nos ajudou a entender como a atividade de casa pode se tornar uma atividade física. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui. Na volta, o Dr. César Vasconcelos fala pra gente como a atividade física ajuda no bom funcionamento do cérebro. E ainda tem receita deliciosa por aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não, a gente já volta.